Bom, nosso contato nesse momento aqui na Rádio Bandeirantes é com o Ricardo Rocha, que foi ídolo do Guarani, ídolo do Santa Cruz, e neste sábado justamente os dois times se enfrentam. Ô Ricardo, muito obrigado mais uma vez por atender a Rádio Bandeirantes, falando aqui no Grupo Bandeirantes, tela da Band também. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse jogo, você que foi ídolo dos dois lados. Você se lembra de jogos que você enfrentou o Guarani pelo Santa Cruz e vice-versa, de jogos que você enfrentou o Santa Cruz jogando pelo Guarani? Um abraço para você, prazer em tê-lo conosco mais uma vez. Fala, amigos da Bandeirantes, prazer falar com vocês. Não, de coração eu não me lembro não, faz muitos anos e não tenho uma lembrança de ter jogado Guarani Santa Cruz e Guarani. Ainda não tenho essa lembrança e a data se houve esse jogo, né? Mas fico feliz, né? São dois clubes que eu amo, que eu gosto, que é o Santa Cruz, onde eu iniciei, né? E aí o Guarani, né? Foi uma experiência maravilhosa que eu tive na minha vida, né? Me ensinou muita coisa. Agora, Ricardo, você começou como lateral direito, né? No Santo Amaro de Pernambuco. Você passou a se fixar como zagueiro no Santa Cruz ou no Guarani? Como que foi e quando foi? E se você chegou a ser improvisado ao longo da sua carreira também como lateral direito, porque hoje em dia tem muito improviso, né? Na sua época eu acho que não tinha muito. Não tinha muito esse improviso, claro, mas eu jogava nas duas funções. Quando eu fui vendido para o Guarani, eu fui vendido como lateral. Eu me destaquei no Santa Cruz, jogava de zagueiro, sempre fui zagueiro na base, mas me tornei titular da lateral direito do Santa Cruz. E o Guarani me contrata como lateral direito, né? Na realidade, o Guarani me contrata como lateral direito em 1985. Ô Ricardo, teve um jogo emblemático em 1985, quando você jogava pelo Guarani, que o Valdir Pérez defendeu 3 pênaltis do Flamengo lá no Maracanã, né? Ele jogava pelo Guarani, um do Bebeto. Aí o Marquinho bateu um pênalti, ele defendeu, o juiz mandou voltar, ele defendeu novamente. Você marcou gol aquele dia no Maracanã, vitória do Guarani por 2-1, e você estava jogando de lateral direito aquele dia. Depois você passou a jogar como zagueiro no Guarani. Como que funcionou essa situação? Ou você esporadicamente jogava de lateral direito? Bem, na realidade eu passei a jogar como zagueiro depois que eu fiz uma cirurgia de pubis, né, no ano de 1986, se eu não me engano, 86. Eu precisei fazer uma cirurgia de pubis. E aí o médico que fez minha cirurgia, né, Dr. Abrão Fischer, perguntou se eu jogava em alguma outra posição. Eu falei que sim, que eu era zagueiro também. E ele me orientou para ir para a zaga, porque era melhor, porque uma cirurgia de pubis você compromete muito seu adutor e toda hora você vai estar cruzando ali como lateral. E aí quando eu cheguei da minha cirurgia, falei com o presidente, né, Leonel Martins. E eles sabiam, porque eu já tinha feito alguns jogos como zagueiro e ido muito bem. E eles estavam vendendo o Júlio César. Né? O Júlio César estava sido vendido. Então ele me fixa na zaga, mas ele perguntou se eu tinha algum lateral. E aí eu indico o Marco Antônio, que era de Santa Cruz, jogou comigo, jogava de lateral direito e esquerdo também. Então eu indiquei o Marco Antônio e aí eu me torno o Ricardo zagueiro no Guarani no ano de 1987. Nós estamos conversando com o Ricardo Rocha, que foi um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro, que atuou tanto pelo Guarani quanto pelo Santa Cruz, que é o jogo importante da Série C deste sábado. Ô Ricardo, falando inicialmente do Santa Cruz, você que também acompanha bastante o Santa Cruz, que eu sei, como que você vê esse atual momento do Santa, que apesar de ter subido para a Série C e de ter uma das maiores folhas salariais, está passando por problemas financeiros, está passando por problema da SAF, e a gente sabe as dificuldades que o Santa está tendo, né? Muito, as dificuldades são imensas, o Santa Cruz atravessa momentos dificílimos, as pessoas que foram da SAF não cumpriram o que estavam no contrato, né? E até agora estão querendo colocar 8 milhões, estão querendo cobrar 29 milhões para sair, né, a SAF sair de Santa Cruz. Eu nunca vi uma coisa dessa, é impressionante o que fizeram com Santa Cruz.
Eu estou muito revoltado, estou triste com tudo isso que está acontecendo, né? Mas enfim, vamos esperar. O Bruno Presidente eu conheço, ele está tentando mudar essa situação. Espero que mude o mais rápido possível, porque atravessa um momento dificílimo. Não só na parte financeira, como técnica. A equipe não vem funcionando. Hoje Santa Cruz tem 4 pontos, está ali fora da classificação, como o próprio Guarani, né? Mas se você pegar para chegar ali na fase de classificação, a diferença é muito pouca, de 3, 4 pontos, 2 pontos. Então, eu acho que tem que trabalhar. É muito difícil você jogar a Série C, mas Santa Cruz precisa melhorar. São salários atrasados, são problemas seríssimos que o Santa Cruz atravessa hoje. Hoje eu diria que o Guarani está numa situação melhor do que o Santa Cruz, né? Então, vamos torcer para que essas duas equipes possam subir para a Série B. Mas o Santa Cruz precisa remontar muita coisa. Agora, pelo lado do Guarani, como que você está vendo o trabalho que está sendo realizado no Guarani? É o segundo ano seguido que o Guarani monta o time mais caro da Série C. O ano passado bateu na trave e a pressão esse ano está gigantesca logo de cara, né? Em cima do trabalho do técnico Hélio Cizenando, em cima dos jogadores. Como você está vendo o Guarani? É normal essa pressão, né? Até porque o ano passado, como você falou, bateu na trave, todos esperavam a subida do Guarani e isso não aconteceu, né? E um pouco de revolta do torcedor, mas que tenha paciência, não só com o treinador, mas com os jogadores, né? É início ainda, tem muito jogo pela frente, né? Mas é claro, precisa melhorar, precisa ganhar os jogos em casa, somar pontos. Como eu te falei, o Guarani hoje ele tem uma situação melhor do que a do Santa Cruz, estou te falando, muito melhor, né? Eu confio no trabalho também das pessoas que trabalham no Guarani, o seu presidente, né? E que a torcida apoie, porque é fundamental. Eu joguei aí 3 anos e meio da minha vida e sei o que é o amor do bugrino, do torcedor do Guarani. Então esse é o apelo que eu faço. Independente, ainda não está atravessando um grande momento, mas tem muita coisa pela frente, muita coisa pode mudar. Eu diria que o Guarani é um forte candidato a ir para a Série B do ano que vem. Nós estamos conversando com o Ricardo Rocha. Ô Ricardo, o que você pode falar dos 2 times na Série C do Brasileiro, 2 dos times que marcaram a sua história, que eu sei que mexem com o seu coração? Como que é ver 2 times grandes, de grandes torcidas, como o Guarani e o Santa Cruz, disputando a Série C, sendo que o lugar dos 2 é na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Você disputava jogos pela Série A nos 2 clubes, né? Bom, a gente fica triste, né, com o que está acontecendo, tanto com o Guarani, há alguns anos, Santa Cruz também há muitos anos, né, e eu, principalmente seu torcedor, né, a gente sabe a paixão que tem, eu sei o que é o torcedor de Santa Cruz, né, essa paixão que tem, isso é muito ruim, né, e também o Guarani, a paixão que o torcedor bugrino tem pelo seu time. Então a gente fica triste com tudo isso, porque eu peguei esses 2 clubes muito organizados. Santa Cruz, na minha época, era muito organizado, né? Hoje mudou muito, né? O Guarani, para mim, foi um salto de qualidade. Eu aprendi muito no Guarani, né? Minha primeira convocação foi no Guarani pela seleção brasileira. Minha primeira bola de prata como jogador eu ganhei no Guarani, né? De placar. Então, o Guarani foi um ensinamento muito grande, né? Agora atravessa um momento difícil os 2, né? Em alguns momentos financeiros, alguns momentos técnicos dentro de campo, táticos, treinadores, mas enfim, eu acho que os 2 têm tudo para tentar subir esse ano. É difícil, não é mole, estou te falando, não é mole. Você está numa Série D, numa Série C, numa Série B, para chegar no A também, na minha época, tinha muitos clubes na Série A, mas também eu participei, era 90 clubes no Campeonato Brasileiro, entendeu? Eram muitos times, então hoje só são 20, então você subir e permanecer é muito difícil, mas espero que os 2 tenham condições. Todo mundo fala em Série A, eu acho que é muito cedo, tem que sair da C para B, e aí fazer um trabalho estrutural para permanecer o quanto tempo que for, o maior tempo que for, você está na A, mas é muito difícil você permanecer, até porque os clubes hoje, futebol se faz com muito dinheiro, e é isso que está acontecendo no futebol brasileiro, alguns clubes com muito dinheiro e outros com muito pouco, né? Por isso que quando você sobe, raramente um clube da B fica na... Alguns ficaram, mas terminaram caindo, caso do Ceará, do próprio Fortaleza. O próprio Fortaleza, se eu não me engano, ficou 6, 7 anos na primeira divisão, mas tem um momento que é difícil de você se permanecer na Série A. Então eu torço para que os 2 possam, o mais rápido possível,
subir para a Série B e com trabalho, com seriedade, ir para A. Mas o mais importante agora é pensar sair da C para B. Agora, para encerrar com você, Ricardo Rocha, até agradecendo sua participação aqui na Rádio Bandeirantes, eu queria que você projetasse o jogo deste sábado. Você está esperando qual o resultado no jogo desse sábado? Como que fica o coração de dois times que você gosta bastante se enfrentando? O que você está esperando que aconteça no Brinco de Ouro, Ricardo? Eu espero que seja um grande jogo, né? Dois clubes que eu amo, tanto Santa Cruz, onde eu nasci, como o Guarani, que foi uma casa para mim, né? É difícil. O Guarani hoje tem 6 pontos, o Santa Cruz tem 4, né? O Guarani tem uma vitória e 3 empates, né? Santa Cruz tem, se eu não me engano, 4 pontos, que seriam em 4 jogos, 2 derrotas, uma vitória e um empate. Então é muito pouco também, mas tem muita coisa pela frente. Eu acho que tem muita coisa para se fazer. Claro que não pode esperar muito, porque os jogos vão acontecendo e um jogo como esse é difícil você falar quem vai ganhar. Eu acho que o Guarani chega um pouquinho melhor do que o Santa Cruz nesse momento, né? Não tem tanta pressão como tem os dois lados, tem pressão, mas Santa Cruz é outro tipo de pressão, né? Da torcida, o estádio que não pode jogar, não tem dinheiro, enfim, muitos problemas seríssimos. O Guarani chega mais tranquilo, mas é um grande jogo e vamos esperar. Não quero dar um prognóstico aqui, mas o empate para mim seria maravilhoso, porque eu gosto dos dois clubes, mas o empate também pode ser muito ruim para os dois. Um ponto só, às vezes, dentro de casa para o Guarani é ruim, para o Santa Cruz talvez seja um pouco melhor, mas vamos esperar o jogo. Espero que Santa Cruz e Guarani, ou seja, Guarani e Santa Cruz no Brinco de Ouro, seja um grande jogo, tá? Beijão a todos da Bandeirantes, tá? E contem comigo aí. Valeu, galera.